Bom dia, Deus te abençoe. Mais uma vez eu estou aqui fazendo uma reflexão que o Senhor, por alguma situação, me fez meditar. Com certeza vai ser bênção para mim e para você. Essa palavra, ela está mais voltada para o jovem, certo? Mas com certeza a palavra do Senhor é para todos. Eu coloquei por título bons e maus conselhos, certo? A leitura bíblica está em 1 Reis, capítulo 11, versículos 26 a 33, e o capítulo 12, versículos de 1 a 15, o 19 e o 20. Não vou ler, para não demorar mais por causa da máquina, certo? Que ela grava pouco tempo. Então, vou fazer uma pequena reflexão assim do que fala, né, o texto, e depois a gente vai meditar um pouquinho, certo? Salomão, ele foi rei de Israel durante 40 anos, né, com a sequência de reinado, né? Primeiro foi Saul, depois Davi e em seguida Salomão, que era filho de Davi. Todos os três reinaram durante 40 anos, né? E Salomão, quando morreu, já estava bem velhinho, né? Ele tinha um filho, entre os filhos que ele teve, esse Roboão, né? E este seu filho assumiu o lugar de seu pai, passando agora a ser o novo rei de Israel. Como ele era ainda novo, foi pedir conselhos aos velhinhos, né, de Israel, que tinham conhecido e convivido com seu pai, para ajudá-lo a governar o povo, que era uma grande multidão. Olha só o conselho dos velhinhos: se você ajudar este povo, falando com boas palavras, eles serão todos os dias teus servos. Roboão não ficou satisfeito e foi pedir conselhos aos jovens que eram seus amigos, né, que haviam nascido, que haviam crescido com ele, né? E olha só o conselho desses jovens. Você vai dizer assim: se meu pai não tratou bem vocês, eu tratarei de vocês pior ainda. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Então, como havia sido combinado que depois de 3 dias o povo viria ouvir a resposta do rei, assim fizeram. Vieram e ficaram aguardando a presença do rei. Roboão aproximou-se e começou a falar as palavras que os jovens lhe tinham aconselhado. Se meu pai não tratou bem vocês, eu tratarei de vocês pior ainda. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Roboão não foi sábio como seu pai, que quando foi governar, orou, pedindo a ajuda de Deus, e nem considerou o conselho dos velhinhos, nem deu atenção ao pedido do povo. Então o povo ficou com muita raiva, não quiseram mais Roboão como rei de Israel, e eles decidiram chamar Jeroboão, que havia trabalhado para seu pai Salomão, e o coroaram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá seguiu a casa de Davi. A partir daí, a nação de Israel ficou dividida em reino do norte e reino do sul. Agora reflita, e você vai respondendo aí, certo? Roboão fez certo, pedindo o conselho tanto dos velhinhos como dos jovens, mas você concordou com a resposta do rei Roboão dada ao povo? Que nome você daria à atitude tomada por Roboão? Eu diria que foi desobediência e foi rebeldia. A palavra do Senhor nos diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Você respeita e gosta de ouvir os conselhos de seus pais, tios, avós e qualquer outro responsável por você? Por que é importante ouvir o conselho de pessoas que são mais velhas, né, que nós? Aqueles homens, eles temiam ao Senhor
eles tinham visto toda a maravilha que Deus havia feito no reinado de Salomão, seu pai, como também as advertências feitas por Deus. Está lá em 1 Reis, capítulo 9, versículos 4 e 5. Se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com equidade, fazendo conforme tudo o que te ordenei, e guardando os meus estatutos e as minhas ordenanças, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como prometia Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. O jovem também sabe dar bons conselhos? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Veja só, Roboão, ele tinha recebido conselhos de seu pai no decorrer de sua vida, né? Salomão, ele escreveu provérbios para os filhos, escreveu para os jovens, escreveu para os seus servos, né? E para todo aquele que quisesse adquirir conhecimento e sabedoria, certo? Com certeza, na Bíblia está escrito que o temor ao Senhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, certo? O jovem que teme ao Senhor certamente saberá dar bons conselhos. Cuidado com quem você anda. Lá em 1 Coríntios 15, 33 diz: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Louvado seja Deus. Provérbios 13, 13 e 20 diz assim: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Em Provérbios 15, versículo 1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 19, versículo 2: assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. Vejamos ainda em Mateus capítulo 4, versículo 23, que vai até o capítulo 7, certo? Esse capítulo, ele é mais conhecido como, esses capítulos, né? Que é mais de um capítulo, como o Sermão do Monte, né? Onde Jesus dá lições de conduta e moral, ditando os princípios que normatizam e orientam a verdadeira vida cristã. Uma vida que conduz toda a humanidade ao reino de Deus e que põe em prática a vontade de Deus, que leva à verdadeira libertação do homem. Este discurso é considerado como um resumo dos ensinamentos de Jesus a respeito do reino de Deus, do acesso e da transformação que esse reino produz. Jesus, ao concluir o seu sermão, exorta seus discípulos para pôr em prática a sua palavra, a fim de serem semelhantes a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, sendo ela uma excelente base ou fundamento para sustentar a casa, assemelhando-se à palavra de Deus. Palavra de Deus, ó. Aqui está a palavra de Deus, que serve como fundamento às pessoas que a põem em prática, certo? Protegendo-as e ajudando-as a ultrapassar os obstáculos e dificuldades que elas poderão encontrar nas suas vidas. Lembram qual foi o conselho dos anciãos para o rei Roboão dizer ao povo de Israel? Se hoje fores servo destes povo e os servires, e respondendo-lhe lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Em Provérbios 14, versículo 12 diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Há atitudes que tomamos em nossa vida que não tem mais retorno. A consequência de uma atitude errada tomada pelo rei Roboão resultou em quê? Separação,
divisão, contendas. O reino de Israel, ó, foi repartido, foi dividido. Aquilo que muitas vezes é tido por desagradável para nós diante de Deus, é o que realmente vai nos levar à verdadeira felicidade. Em Mateus capítulo 7, versículo 12, diz assim: tudo o que vocês querem que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Certo? Esta é a lei e os profetas. Jesus Cristo, sendo o Filho de Deus, veio para servir e não para ser servido. Olha o que ele diz em Mateus capítulo 20, versículo 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Você, jovem, que conselhos você daria à presidenta do Brasil? Hein? Cuidado com o que você está pensando em falar, né? Então, ó, a palavra do Senhor também diz, ó, você esteja pronto para ouvir e tardio em falar, porque a gente tem que vigiar as nossas palavras, o que a gente está falando. Deus te abençoe, jovem. Deus te abençoe você, qualquer que seja a tua idade. Deus te abençoe, te ajude, te dê sabedoria, te dê orientação. A Bíblia diz assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará, né? Então você tem que entregar, você tem que confiar, tem que crer no Senhor. E tudo que você quiser pedir, peça a Deus em nome de Jesus. Jesus Cristo disse, ó, sem mim vocês não podem fazer nada. Louvado seja Deus. Deus te abençoe. Amém.